Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. E eu quero ler com você esse texto, Atos, capítulo 2, versículo 42, onde está escrito o seguinte: Eles quem? A igreja. Se dedicavam. Atos 2, 42. Eles quem? A igreja. Atos 2, 42. Se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, vírgula, ao partir do pão e às orações. Então, com esse texto, ou conforme esse texto, eu posso aqui estabelecer pelo menos 4 objetivos, ou ações, ou missões, ou coisas que a igreja precisa fazer, ou movimentações que acontecem dentro da igreja. Primeira, o ensino. Uma das coisas fundamentais dentro da igreja é o ensino, é o ministério do ensino. Porque se há um ministério do ensino, subentende que você precisa aprender. Então, ser membro de igreja significa: eu vou aprender alguma coisa e alguém vai ensinar alguma coisa. Se não há esse coração de aprendizado, não há um coração de ovelha, né? O sábio já sabe, por isso não aprende. Você não vai aprender nada. Então, quando quem vem à igreja, ainda que tenha pós-doutorado, mestrado, ainda que tenha habilidade, expertise, sagacidade, ainda que tenha experiência, precisa se colocar numa posição de aprendiz. Aliás, o maior poder é esse, segundo Ernest Hemingway, um escritor. Ele diz o seguinte: o verdadeiro poder consiste em você ter a capacidade de manter-se humilde diante do poder que você tem. Então, quando você tem todas as habilidades, experiências, capacidades que você tem e se coloca aqui na igreja, você assume agora um papel profético de ser ovelha. E a ovelha, profeticamente, ela se coloca como alguém que está disposto a aprender. E se você aprende, o ensino acontece. O ensino é liberado, mas para que o ensino se estabeleça, você precisa aprender. Há uma aliança entre o que é colocado na igreja e entre os membros da igreja. Porque eu posso aqui ensinar, falar. Se você não aprender, o ensino não será estabelecido. E precisa haver uma parceria, precisa haver uma conjugação do verbo nós. Nós precisamos estar juntos. Para que haja o ensino, alguém vai ensinar e alguém vai aprender. Se há o ensino ou a tentativa do ensino no aprendizado e não há quem esteja disposto a aprender, acabou, o ciclo está encerrado. Então você vai vendo que a coisa vai se completando. Deus é assim. O caráter de Deus é o caráter da aliança. A segunda proposta da igreja, que é a comunhão, é o ensino dos apóstolos e a comunhão. E a comunhão, ela é feita por gente que promove comunhão. Gente que está trabalhando na cantina e que acha que está só cozinhando, mas não está não. Está promovendo comunhão, né? E ontem, por exemplo, aqui no dia dos namorados, o que tinha de comunhão aqui, irmãos, né? Veio o João da Elvira, orou, encerrando. A gente já tinha comido vários salgadinhos, né? Amendoim, espetinho de doce na mesa, tudo decorado. Aí já estava todo mundo se levantando, vem o Ravel e fala: então, já nos despedimos dessa parte espiritual, agora vem o jantar. Aí o pessoal rapidamente sentou, né? Quem ia embora mudou de ideia, levantou, deu aquela esticada nas costas, fingiu que... né? Aí voltou e tome-lhe de comer. E aí veio um prato delicioso. E aí o que acontece quando nós estamos sentados à mesa? Quando nós estamos comendo, acontece o quê? A comunhão. O que acontece quando acaba o culto e você senta naqueles bancos ali estrategicamente colocados ali fora? Que até houve já uma campanha para se colocar ar-condicionado na varanda. Comunhão. E é nessa comunhão, é nessa troca, é nesse bate-papo que a gente se diz quem é e a gente ouve quem deveríamos ser. Então quem vai embora da igreja, acabou o culto, vaza, né? Está sempre com compromisso, está sempre com pressa, está sempre querendo fazer almoço, está sempre agitado com alguma coisa. Amém, veio no culto, glória a Deus, né? Daciolamente falando, glória a Deus. Mas a comunhão fica partida ou comprometida. A missão da igreja é a comunhão. E para ter comunhão, você vai precisar ter tempo. Olha, o Elson está lá em Curitiba. Estou quase pegando um avião para lá ver o Elson lá em Curitiba. Mas quase mesmo. Elson, ontem eu falei com o pastor Carlos para a gente ir em Curitiba. E uma das coisas era para te ver. E para ver o Cláudio, um amigo de infância lá. Que tem um monte de gente que a gente conhece ao longo dos nossos anos de idade. Eu menos
algumas pessoas mais velhas mais, mas a gente vai fazendo amizades durante o tempo da nossa vida, e eu falei, vamos lá. Por quê? Porque a gente quer estar junto. E nesse tempo de internet, esse tempo de igreja virtual, que é uma ferramenta fenomenal, a comunhão ela tem sido comprometida para que você possa então vamos dizer assim, se permitir o direito da comunhão. Você vai precisar ter o tempo de vir à igreja. O trabalho vai tentar te tirar, os problemas vão tentar te tirar da igreja, e a própria igreja vai tentar te tirar da igreja, querendo quebrar a comunhão. Então vença isso, porque para que a comunhão se estabeleça, é preciso que você queira ter comunhão. E ter comunhão é estar do lado de gente que você não queria estar, é fazer coisas com que você não queria fazer, é comer comidas que você não queria comer, é beber bebidas que você não queria beber, é ouvir coisas que você não gostaria de ouvir, mas você se esforça, você fala, eu quero manter comunhão, e daqui a pouco aquela troca, aquele movimento, vai trazendo em você o quê? Uma cura, uma paz, um sentimento de pertencimento de um corpo, de uma família. Não se esqueça, a ausência de comunhão, ela traz a solidão, e a solidão, ela traz um monte de coisa que não é boa para a sua vida. A igreja é uma família, e como família, você precisa estar junto. Terceiro ponto, partir do pão. O partir do pão fala daquilo que eu tenho, daquilo que me dá sobrevivência, e daquilo que você não tem, e que você precisa. Eu oro a Deus para que me dê muito pão, porque andar com o Mateus, eu preciso ter muito pão para partir o pão e dar para o Mateus. Porque tem gente assim, né, irmãos, que come mais pão do que os outros. Ontem, por exemplo, aqui na dinâmica que houve entre os casais, perguntaram quem come mais. E eu fiquei assim, perplexo, estupefato, estarrecido, admirado, né? De ver que muitas mulheres ganham na frente de muitos homens. Vivem reclamando de celulite, de roupa curta, não sei o que lá, e toma de comer. Vigia, garoa. Né? Teve umas aí que, para não falar a verdade, ficaram brincando com a coisinha. Não vai reconhecer, né? Que come alface o tempo todo. Partir do pão é você pegar o que você tem e dividir com quem não tem. Então a igreja, ela acontece isso. Mas tem muita gente desonesta dentro da igreja? Tem. Tem muita gente que se aproveita da boa vontade do irmãozinho? Tem. Por isso aqui no Ministério Palavra da Verdade, a gente tem um negócio chamado DASE. E aí eu peço, oriento, ensino e falo para você, não dê nada diretamente. Peço, falo e ensino e digo a você, não peça nada diretamente. Fale com o diácono Alberto, diaconisa Menara, vocês conhecem eles? Fiquem de pé, por favor, diácono Alberto e diaconisa Menara. São os líderes que estão fazendo essa conexão entre aqueles que têm um pão para repartir e aqueles que precisam de um pão para ser repartido. Para quê? Para evitar escândalo, para evitar aborrecimento, para evitar chateação, para evitar que alguém que quer comer pão demais tome do outro que tem, dizendo, eu não tenho, eu quero pão. E depois come até se esbanjar. Estou precisando de uma oferta, estou precisando de uma oferta. Aí você dá a oferta e a pessoa, pronto. Aí ela aparece com um cordão de ouro, 2 dedos. Eu estava precisando tanto dessa oferta, agora estou muito mais feliz com esse cordão de ouro. Tem de tudo dentro da igreja. Então a gente vai tentando conciliar os movimentos dentro da igreja, para que ela se torne uma igreja socialmente aceita e que as missões da igreja aconteçam. E uma delas é o partir do pão, é essa troca. Temos aqui na igreja um movimento chamado Reverso. Começou com a Evelyn, continua até hoje. E o Reverso faz a conexão entre quem precisa e entre aqueles que querem abençoar. Pelo Reverso, a igreja que participou ajudou pessoas a se casarem, ajudou agências missionárias a trabalharem com jovens, ajudou pastores a fazer manutenção nos seus carros, ajudou pessoas que estavam em sufoco financeiro, pessoas de Deus, a pagarem contas, ajudou missionários de perto e de longe, e tem um monte de coisa acontecendo, bolsas de alimento, tudo está acontecendo, a foto é tirada, o depoimento é pego e é enviado diretamente para os doadores. E aí quem doa e quem recebe não sabem quem deu, não sabem quem recebeu. Provavelmente nem se conhecem, mas há essa intermediação da igreja para que no partir do pão a gente possa cumprir a missão da igreja, porque é muito mais fácil parar de partir o pão e dizer, só tem 171. Isso é um código, né? É código civil de quê? Estelionato?
É penal, não é civil. Tem que tomar cuidado, porque aqui eu estou cercado, irmão. Aqui eu estou cercado. Estou cercado. Por onde eu olho, eu vejo um. Todo canto. Hoje tem uma quadrilha mais forte ali. Aqui à direita está mais diluído, mas então, todos eles aqui, né? A quadrilha. Igor, quer sentar do lado de cá, irmão? Vai ficar mais pesado a igreja. Não? Gente desonesta, que se passa por alguém que precisa, mas de fato não está precisando muito. Mas a igreja precisa partir o pão. E finalmente as orações. Pastor Lúcio tem se levantado como aquele que é líder das orações. Terça-feira tem live de oração. O Lucinho tem aqui estado à frente da sala de oração. Porque a igreja que não ora, não cumpre o que ela tem que fazer. Temos que orar. E aí você começa a ver, mas o culto de oração, o culto de oração. Nessa última quarta-feira, meus amados irmãos, o céu desceu aqui nesse lugar. Foi sobrenatural. Palavra do irmão Márcio, né? Orações e canções, e oração do Israel, e canções aqui, eu não lembro nem quem estava cantando, mas foi um troço de louco. A presença de Deus, a glória de Deus. Eu não vou porque eu não gosto de orar, porque orar me dá trabalho, eu sou tímido, irmão, irmã. A igreja vive de oração, sobrevive pela oração e precisa estar em oração. Agora, quando Deus vai resolver derramar e se manifestar, não sou eu quem vou escolher. Simplesmente esteja no lugar certo, na hora certa, e você vai viver a experiência sobrenatural na tua vida. Essa igreja que tem essa missão é de Atos, capítulo 2, versículo 42. E representa muitas coisas. Isaías capítulo 8, verso 18, fala sobre o que a igreja representa, ou ainda, qual seria o desejo de Deus, profeticamente falando, para o que a igreja deve representar. Isaías 8, 18. Falamos aqui sobre os 4 movimentos que acontecem dentro da igreja: o ensino, a comunhão, o partir do pão, as orações. Isso é o que a igreja faz. Agora, qual é o sinal, o símbolo que ela passa? Está aqui, ó. O que ela representa? Aqui estou eu com os filhos que o Senhor me deu. Em Israel somos sinais e símbolos da parte do Senhor, dos exércitos que habita no monte de Sião. Então a igreja, pelo menos, ela tem que ter 3 representações para a sua existência. Ela tem que ter filhos. Por isso que nós somos filhos de um Pai que nos ama. Por isso somos filhos da verdade. Por isso, somos filhos de um Pai das luzes, em que não há sombra, em que não há variação, que Ele não falha. E é impressionante, né? Essa semana eu estava aqui na porta, pausa. E aí daqui a pouco chega eu estou aqui resolvendo as questões do portão, houve um problema ali no nosso portão de pedestres. E aí eu estou ali com o seu Geraldo Chaveiro, que veio, daqui a pouco passa aqui um amigo meu de muitos anos, chamado Paulo Jardim, pastor. E Paulo Jardim começa a passar, ele foi ali resolver o negócio da carteira de motorista, num médico que tem famoso ali, alguns gostam, outros não, ali perto da casa de Israel, ali depois do elevado Paulo de Fronten, tem uma clínica de renovação de carteira ali, né, da Doc Lobo. Ele passou aqui, Ângelo, batemos papo, aí começamos a conversar, e ele começou a falar comigo sobre o relacionamento com os filhos. E ele estava falando que tem 2 filhos, um tem ciúme do outro. E um filho estava falando: pai, você dá mais atenção para o meu irmão do que para mim por causa disso. E ele ouviu e ele tentou interromper, viu que não podia. E é isso que o pai faz, né? Ele tenta não interromper, mas teve uma hora que ele não aguentou. Ele falou: filho, presta atenção. Se você quer tudo isso de mim, pelo menos me liga uma vez por mês. E quando ligar, não liga para falar que você está chateado porque eu estou dando mais atenção para o seu irmão. Quer atenção? Procure essa atenção, porque eu estou aqui. Aí o filho ficou assim, aí eu falei: Paulo, lá em casa não muda também não. Sexta-feira eu nem sei mais onde é que está a Giovana, né? E agora vigia o Menara. Eis que eu te digo, perdeu. Cadê a Gigi? Não sei, saiu, só vejo no Uber aqui, plim, plim. Ou tá com o Lucinho não sei aonde, tá com a Luísa não sei aonde, tá estudando não sei o quê. E os filhos são assim. E aí, você, filho, quer a atenção do seu pai. Se você não procurar, como é que você vai querer atenção? Você é ocupado, filho. Você está fazendo um monte de coisa, filho. Você, quando sobra um tempinho à toa, tu vai lá olhar o TikTok.
né? É porque o teu TikTok da cabeça não está batendo bem. Então você olha um TikTok aqui da internet, né? Porque somente quem tem um TikTok que não bate muito bem que entra nesse TikTok, né? Aí você começa se você escolhe coisas para fazer. E como é que você vai reclamar que a igreja não te dá atenção? Se o filho não procurar o pai, onde é que está escrito que o pai é que tem que ficar procurando o filho o tempo todo, todo dia? Pai que procura filho, o filho vai dizer, pai, tu é chato. Não é, querida? Agora, quando o pai não procura, o meu pai não me dá atenção. Acha uma solução para essa equação aí. A igreja precisa ser a igreja feita com filhos. Filhos, tudo é uma aliança. O ensino, alguém ensina, mas alguém tem que aprender. A canção, alguém canta, mas alguém tem que cantar. O amor, alguém fala, mas alguém... A comunhão, alguém propõe, faz comida, mas alguém tem que estar junto para comer. Entendem, queridos? Que a igreja é um símbolo de filhos que o Senhor dá. É um símbolo que também é um sinal da parte do Senhor. Sabe por que nós nos chamamos de irmãos? Porque temos todos o mesmo Pai e sobre nós circula o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Por isso somos filhos. Então a igreja é um sinal de que Deus é Pai. É um sinal do Senhor. É um símbolo do Senhor. No Antigo Testamento era o tabernáculo, era um símbolo. Deus é um Deus que trabalha dentro dessa simbologia. Para quê? Para que através de coisas naturais Ele nos ensine as coisas sobrenaturais. Para que através das coisas do dia a dia Ele revele as coisas que os nossos olhos não enxergam, os nossos ouvidos não ouvem, o nosso coração não compreende. Símbolos, como temos a ceia do Senhor, como temos o batismo nas águas. Símbolos, como temos o levantar as mãos, como temos o fechar os olhos. Símbolos, como temos o símbolo de tanta representação em nossas vidas, que é o entendimento da aliança que simboliza essa relação que temos com Cristo. Então, quais são pelo menos as 3 representações da igreja segundo a palavra de Deus aqui em Isaías 8:18? A igreja é composta de filhos. A igreja é um sinal da parte do Senhor para dizer que Ele é Pai. E a igreja é um símbolo. Um símbolo. Agora, a igreja é cheia de falhas? Você conhece as falhas da igreja? Se você não conhece, algum incircunciso, endemoniado vai te dar a conhecer. Agora, será que Deus não conhece as falhas das igrejas? E mais, se Deus conhece, por que Ele ainda assim as mantém? E então, a partir agora das 7 igrejas do Apocalipse, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, nós vamos ver ali nessas 7 igrejas do Apocalipse uma representação das igrejas, de todas elas, denominações, características diferentes, pessoas diferentes, movimentos sobrenaturais diferentes. Lembra que eu falei que a ovelha tem um alimento específico? Porque acontecem movimentos diferentes e específicos em igrejas diferentes e específicas. E quando você não entende isso, você vai comer qualquer coisa. E qualquer coisa, de repente, vai fazer mal, ao invés de fazer bem. Mas eu estou comendo muito peixe. Estou comendo peixe. Peixe, todo mundo diz que é bom. Peixe é maravilhoso. Mas parece que tem um probleminha no peixe. Que se você comer demais, sobretudo aquele peixe mais gorduroso, que tem mais metais, mais mercúrio, mais metais pesados. Tem um tal de panga. Alguém conhece o panga? Barato, gostoso, ensopadinho. Mas faz mal se comer demais. Mas é peixe, faz bem. Calma lá. Eu quero beber água. A água faz muito bem. Mas se você tomar 4, 5 litros de água por dia, você perde todos os seus nutrientes e acaba ficando, sabe o quê? Acredite, desidratado. Então cuidado com aquilo que você acha que quanto mais melhor. Porque não é bem assim. Tem uma dieta espiritual para cada ovelha. E aqui nas 7 cartas do Apocalipse para as 7 igrejas, fica claro, cada um tem a sua igreja. Fica nela. Você é ovelha. Se contenta com a alimentação que Deus está te dando. Então, se Deus colocou limites, e colocou, Deus criou o homem, em Gênesis 1:26 fala isso, a sua imagem, a sua semelhança, e disse para o homem, domine sobre todos os animais. A primeira atividade de trabalho do homem foi o domínio sobre os animais, foi o domínio.
E logo na sequência Deus fala: olha, está aqui esse jardim, você vai cuidar dele, você vai lavrar ele, mas tem um limite para o teu poder. A árvore do conhecimento do bem e do mal você não vai comer. Então você tem um domínio, você pode fazer o que você quiser, com limites. O problema é que nós nos achamos tão maravilhosos, tão poderosos, que queremos ir além do limite que Deus estabeleceu. E às vezes você, ovelha, quer ir além do limite que Deus estabeleceu. Ou pior ainda, às vezes o pastor ou a pastora querem ir além do limite que Deus estabeleceu. E aí temos um problema. E nessas 7 igrejas aqui representadas no Apocalipse, você vai ver que Deus conhece as falhas de cada uma das igrejas. Eu vou repetir. Deus conhece as falhas de todas as igrejas. Porém, Ele é o justo juiz. Ele é quem tem o poder para julgar. Você, não. Você, não. É um limite do que você pode e do que você não pode fazer. Deus conhece. A igreja de Éfeso, sim. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Qual era o problema da igreja de Éfeso? Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Contra você, porém, tenho isso, 2 pontos. Você abandonou o seu primeiro amor. A igreja de Éfeso esfriou no amor. Uma igreja sem amor? Deus conhece isso? Conhece. Está escrito. Ele registrou. Ele sabe. Vamos adiante. A igreja de Esmirna, Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Começa o versículo como? Não tenha o quê? Então o que a igreja tinha? A igreja tinha o quê? Igreja de gente medrosa. Gente que tem medo de sair na rua, gente que tem medo de vir para o culto porque tem Covid. Igreja que tem medo. O Senhor conhece? Conhece. Igreja de pessoas medrosas? Sim, o Senhor conhece. Apocalipse 2,14. Vamos falar sobre a igreja de Pérgamo. No entanto, tenho contra você algumas coisas. É plural. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. A igreja de Pérgamo, ela aceitava ensinos equivocados. Pessoas que aceitam ensinos equivocados. Ontem a Drica estava vendo uma série na Netflix de uma religião que eu nem sei que nome era aquela, mas era um camarada, que ele se intitulava o profeta, nos Estados Unidos, década talvez de 80, 90, e ele tinha mais de não sei quantas mulheres, 78 mulheres, as pessoas viviam lá dentro, usavam uma roupa de campo, tipo um manto sagrado, não podiam sair para a rua. Ali, eles aprendiam ensinos equivocados. Dentro da igreja, tem ensino equivocado? Tem. Quem ensina errado? Pessoas que aprenderam errado. Então, há pastores que precisam aprender certo? Sim. Mas há também pessoas que precisam não aprender errado. E sabe o que acontece? Sabe o que acontece com quem aprende errado? É porque é preguiçoso. Não quer conferir. O pastor falou, está falido. Sem quebrar a autoridade, como Bereano, como a rainha de Sabá. Vença a sua preguiça e não aceite ensinos equivocados. Então o Senhor sabe de igreja que tem doutrina que não é boa? Tem. Mas a doutrina daquela igreja ali é uma loucura. Lá eles vendem óleo, lá eles vendem água, lá eles vendem pano, lá eles cospem um na cara do outro, lá eles dão um chute no estômago para poder curar a doença. Será que o Senhor não conhece essas doutrinas erradas? Será que só você conhece? Está escrito. Tenho contra você algumas coisas. Tem pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou coisa errada. E a pessoa se apega a esse ensino. Vamos lá? Apocalipse 2:20. Te atira. No entanto, contra você tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza,
Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos, muito parecido com Pérgamo. Por isso que eu deixei a imoralidade sexual para cá. Qual é o problema da igreja de Tiatira? Aceitava todo mundo transando com todo mundo. Aceitava a liberalidade sexual. Queridos, sexo antes do casamento é pecado. Desculpa, me perdoem. Eu não estou ofendendo, dizendo o que Deus diz. Mas a imoralidade sexual, o adultério, a traição, a libertinagem, essa coisa de ficar flertando, essa coisa de ser imoral, pornografia, esse pacote todo. Tem igreja que atura isso, que aceita isso. Deus sabe. Deus sabe. É impressionante quando começa a carta de Paulo aos Romanos, aos santos do Senhor que estão em Roma. Isso é o capítulo 1, versículo 4 e 5. Lá no capítulo 1, versículo 18, a ira de Deus se revela do céu contra a impiedade dos homens. Então era a igreja, eram santos, mas cheio de coisas equivocadas. Deus sabe dos problemas da igreja. Sardes, Apocalipse capítulo 3, versículo 2. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. A igreja de Sardes era aquela igreja, se você ler o verso 1, conheço você, tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas. É a igreja que faz um monte de coisa, cheia de obras, cheia de culto, cheia de programação, lotada, mas está prestes a morrer. Deus sabe que tem gente que está indo para a igreja por causa de show. Deus sabe que tem gente que está na igreja, promovendo igreja, fazendo igreja para atrair gente e diz que isso é muito legal. Deus sabe dessa maldade que estão fazendo com a igreja, que quer ter fama, quer ter like. Aliás, deixa seu like na internet, por favor. É para te doidar um pouquinho para a gente rir. Será que Deus não sabe que tem igreja que luta pela fama? Que quer ficar bem na fita e que acaba sutilmente colocando isso para os membros, e os membros lá na segunda-feira, você vai ver amanhã, que culto maravilhoso, vai ter uma disputa aí velada nas internets da vida, disputando qual igreja é melhor, porque a minha igreja é isso, porque meu pastor é aquilo, porque meu pastor é aquilo outro, né? Pastores viram ídolos e igreja viram altares de idolatria. Deus sabe de gente que tem fama, e Deus fala, ó, guarda um pouquinho que você tem ainda, porque está para acabar. Deus sabe disso. Não precisa ficar você falando disso não. Deus sabe, já deixou registrado na sua palavra que Ele sabia o que ia acontecer no fim das coisas. Deus sabia das igrejas que fazem assim. Tem uma fama, buscam a fama, mas não são de fato. Filadélfia, Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Conheço as suas obras, Apocalipse 3:8, a igreja de Filadélfia. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou ao meu nome. Igrejas fracas. Igrejas que têm pouca força. Pouca gente para trabalhar, pouco dinheiro para pagar as contas. Igreja que tem gente que reclama, que chora, que está sempre doente, que está sempre fraca, que está sempre oprimida. Tem gente que chega numa igreja dessa, sai e vai para outra, porque ali tem um grupo melhor, mais saudável. Lá se prega a saúde, aqui se prega a cura, não quero não. E aí você fala, não, aquela igreja é uma igreja de gente fraca, tem pouca força. Será que Deus conhece esse tipo de igreja? Está escrito. Ele sabe de igreja que tem pouca força, mas que luta, e não abre mão de permanecer lutando. Por fim, a igreja de Laodiceia, Apocalipse 3:17, você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada, e não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre e cego que está nu. Igrejas que acham que dão conta de resolver tudo, porque tem condições, tem pessoas certas, tem recursos liberados, e começam a manipular esses recursos. Eu conheço um pastor, amigo meu, que está sofrendo na sua região, porque uma determinada igreja agora contratou todo mundo para tudo. Lá a equipe de louvor é contratada e paga. Lá a equipe de mídia é contratada e paga. Lá os diáconos são contratados e pagos. Lá os banheiros são limpos por uma empresa que é contratada e paga.
E se der errado? E se não ficar cheiroso? E se o louvor sair ruim? Ou se o som não ficar do jeito que o pastor quer? Sabe o que ele faz com quem ele contratou? Demite e bota outro. Igreja rica. Igreja séria é essa daqui, que tem que aturar um Júlio, que tem que aturar um Ângelo. Posso ouvir um amém, queridos? É desse jeito. Às vezes a solução que você tem para a saída e para a resposta diz da sua independência. Qual era o problema da igreja de Laodiceia? Independência de Deus. Não é usar o dinheiro para poder facilitar as coisas ou para poder movimentar a obra. Não é isso. É a independência de Deus. É determinar. Eu resolvo, eu faço, resolve logo, faz isso, troca você, bota outro. Substitui pessoas como se fossem peças de xadrez. Envelheceu, troca. Igual a peça do carro, né? A que ficou de plástico, estragou, bota outra. Aí para de piscar a luz. Sabe, queridos, a igreja de Laodiceia, ela se tornou não dependente de Deus. Ah, então a igreja tem problema? Tem, e tem muitos. Deus conhece? Conhece todos. Ah, porque naquela igreja não tem amor. A igreja de Éfeso era assim. Ah, aquela igreja ali as pessoas têm medo, são uns crentes meio assim, né? A igreja de Esmirna é assim. Ah, a igreja de Pérgamo era ensinos equivocados, doutrina errada. Nossa doutrina que é certa, aquela doutrina está errada. Deus conhece isso. A de Tiatira era uma igreja que era uma bagunça. Todo mundo saía com todo mundo ficava com todo mundo beijava na boca de todo mundo transava com todo mundo. Deus conhece isso. A igreja de Sardes, ela era uma igreja que queria ter fama, um monte de crentes superstars, estrelas aparecendo, mas fazia um monte de coisa, mas de fato não fazia nada. E Deus fala, vigia porque está acabando. Igreja de Filadélfia, uma igreja com pouca força, pequenininha, naquele bairro, naquele lugar, 2 portas. Para que essa igreja no meio desse lugar? Tem ninguém, no morro, nesse lugar ermo, no meio desse mato, nessa cidade que não tem ninguém. Para que essa igreja? 2 pessoas. Igreja de Laodiceia, já ao contrário, rica, resolve tudo, não precisa nem de Deus. Sabe, queridos, a igreja precisa entender que Deus, apesar de, repete para mim no teu coração, diga assim, apesar de, tudo isso que você conhece, tudo isso que você viu na internet, tudo isso que Deus já sabia como seria, Deus ainda assim ama a sua igreja. Deus, Ele ama a sua igreja. Por isso os desigrejados estão jogando do lado errado. Os revoltados contra a igreja estão no time errado. Os chateados com aquilo que vem na igreja estão tendenciosos a um movimento do espírito errado. São de cura. Porque Deus ama a igreja. Prova isso, pastor. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Havendo Deus outrora falado aos pais. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Não, é o 3 só, né? Por isso que está dando ruim aí. O Filho, agora sim, é o 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Deus sustenta a sua palavra. João capítulo 1 fala: e o verbo se fez carne, o verbo habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Deus sustenta a sua palavra. E a palavra de Deus declara que Ele nos constituiu reino, sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A palavra de Deus declara ainda no livro de Hebreus, no capítulo 10, né? Deus sustenta todas as coisas por meio da palavra. E o que Deus fala em Hebreus 10, 25? Não deixe de reunir-se como igreja, segundo o costume de alguns. Será que está claro? Eu preciso fazer exegese do texto do grego, do hebraico? Está em inglês ou dá para entender? Agora, o desigrejado, ele reclama, justifica a sua reclamação e ainda se coloca como vítima. Sofredor. Está errado. Então eu estou falando essa palavra porque, para que a minhoca que está na tua cabeça do escândalo da igreja, do escândalo do pastor, no dia do pastor, né?
Para que você entenda que Deus sabe de todas as coisas e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E ainda diz para você, não deixe de se reunir como igreja. Mas essa igreja não tem amor? Não deixe de se reunir como igreja. Mas essa igreja tem uma imoralidade? Não deixe de se reunir como igreja. Ah, mas essa igreja tem pastor ladrão? Não deixe de se reunir como igreja. E vigia. Porque o desejo de Deus é que Ele sustente aquilo que Ele falou. E Ele instituiu a igreja. Pelo menos 7 tipos estão aqui, onde a gente entende que ali se resume todos os movimentos que acontecem dentro da igreja. Quais movimentos deveriam acontecer dentro da igreja? Ensino, comunhão, distribuição de igualdade para que não haja discrepância social, partir do pão, orações. A igreja deveria ser cheia de filhos, ser um sinal que Deus é Pai e símbolos da parte do Senhor através de milagres, sinais, prodígios, revelação. E o que acontece dentro da igreja? Falta de amor, medo, ensino equivocado, a imoralidade sexual, é uma fama, mas não é de fato, é uma igreja fraca, com pouca força, não depende de Deus. Mas apesar de todas essas coisas, ainda assim, Deus sustenta essa palavra e diz para você, não deixe de frequentar a igreja. É desse jeito, em nome de Jesus. Ei, Jesus Cristo. E essa não foi de propósito. Eis que te digo, vacilei mesmo aqui. Eu já ia beber o microfone e comecei a falar no copo. Não deixa de frequentar a igreja se o pastor é maluco. Ah, o pastor brinca demais. Ah, o pastor é sério demais. O pastor é gordo demais. O pastor é magro demais. Vocês querem o quê? Querem um papa? Uma pessoa inerrante? Uma pessoa perfeita? Você não é. Agora, entenda uma coisa, se você é ovelha e não é pastor, é porque Deus não te quer sendo pastor. Então, se Deus não te quer sendo pastor, e a gente tem pastor auxiliar, pastor presidente, pastor soberano, pastor titular, e um monte de título, seja lá o tipo que você for, entenda que se você não é, você deve submeter-se a eles que são. Porque senão tu vai estar jogando no time contra. E apesar de todas essas falhas e todos esses problemas, Deus ama a sua igreja. Gálatas capítulo 6, deixa eu ler com você, Gálatas capítulo 6, versículos de 1 a 3, diz assim, irmãos, escândalo, pastor descobriram que ele tinha um filho, 10 anos, adulterou, mentiu, safado, vigarista vai pagar o preço, se é que já não está pagando há tanto tempo. Então, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, já que você é santo, você que é espiritual, vocês que são espirituais, devem acusá-lo, reclamar dele, jogar ele na fornalha, bater na cara dele, dizer que ele não presta, dizer que o pastor é isso, dizer que o pastor é grosso, dizer falar mal do pastor, fazer fofoca do pastor, dizer que o pastor Ângelo, ele é terrível. Sabe quantas vezes eu já ouvi falarem mal de mim aqui na igreja que me ama? A gente até se acostuma a queixa, queixume, reclamação, murmuração. Mas a Bíblia orienta você. Você que é espiritual, quer melhor então? Você quer melhor que aquele cara que Deus colocou ali? Quer melhor do que aquela igreja que está ali? Você quer melhor, você é espiritual. Estamos juntos? Está dando para entender, queridos? Porque você olha para mim e acha que eu sou o bambambam da cocada preta. Sou flamenguista, claro. Mas eu não sou, né? Não sou Jesus. E o trocadilho com o nome do técnico não é coisa uma coisa mais assim profunda. Sou perfeito não. E falar mal de pastor é um espetáculo. Falar mal do pastor Lúcio, lembra do lema da Caixa? Do SBT, aliás. Quem procura? Quem procura acha. Então vocês que são espirituais, surpreendeu a pessoa no pecado. Porque na internet tem uns endemoninhados. É ninho de demônio. Que fica só observando o miserável do pastor, que é tão miserável quanto esse endemoniado, e fica observando, esperando que ele caia. Aí eu falei, isso está na Bíblia, Senhor? Porque eu estou com uma bronca desses infelizes que ficam na internet em nome de ganhar like, em nome de ganhar dinheiro, descobrindo falha de pastor para expor e escandalizar a igreja. Tudo bem, não é necessário que os escândalos venham. Não estou justificando o pastor não, né? Tem que haver justiça. Deus é Deus justo.
Há juízo no Antigo Testamento? Há juízo antes dele. Se você quer saber sobre juízo, estuda junto comigo na sexta-feira o fim das coisas. Mas Satanás e seus anjos receberam juízo antes da criação. No Antigo Testamento, a alma que pecar, essa morrerá cheia de juízo. Novo Testamento, o tempo da graça não tem juízo. E Atos 5 é Ananias e Safira, que mentiram e morreram. Mas é graça. Calma, há juízo? O pastor vai receber juízo? Vai! Mas cada um permaneça no seu lugar, amém, queridos? E qual é o papel da igreja? Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão fazer o quê? Restaurar com mansidão. E não esquartejar com ódio. E não execrar com palavras de haters da internet. E não dizer que vem a justiça, morre, não pode mais, abandona. Entenderam, queridos? Entenderam, queridos? Então, cuidado para que você não se veja querendo surpreender alguém, ao invés de querer restaurar. Aí o que a Bíblia fala? Cuida da tua vida aí, Cuide-se, porém, para que cada um também não seja tentado. Em vez de ficar prestando atenção naquilo que o irmão vai fazer, no problema do pecado do irmão, na surpresa, o irmão se batizou, mas está em pecado, se batizou, mas está fumando, mas está na igreja, mas está transando, mas está na igreja, mas não ama. Deus sabe de tudo isso. Está escrito na palavra, Ele já sabia antes. E se você não sabia que Ele sabia, eu lamento que você não saiba que Deus, Ele é o onisciente. Ele tem a consciência de todas as coisas, mas apesar disso, Deus ama a igreja sustentando pela palavra, e Deus diz, não se desvie, não deixe de ir, não pare de frequentar. Aí eu falei, será que está na Bíblia escrito que esse pessoal, esses grandes ícones da internet, nomes conhecidos, que trazem a fragilidade e os pecados de pastores e igrejas, será que está escrito isso? Aí eu me lembrei lá do Museu do Holocausto. Na saída tem um texto bíblico, Provérbios, capítulo 24, verso 15 a 17. Provérbios, capítulo 24, verso 15 a 17. Deixa eu ler com você esse texto. Provérbios, capítulo 24, verso 15 a 17. Diz assim, não fique de tocaia como faz o ímpio. Eu falei, meu pai, o que é tocaia? Militar sabe, né? Você fica escondido, espreitando, só olhando. E eu sei que tem gente só me olhando, para verificar se a fofoca que fizeram é verdade. Para verificar se o que falaram o pastor Ângelo é aquilo mesmo. Irmão, não precisa nem procurar, eu sou mesmo. Não precisa nem ficar de tocaia. Eu não presto mesmo. Sou um ser humano, tão falho igual qualquer um. E nem quero ser diferente. Mas eu sei que Deus me aceita do jeito que eu sou. Não crie expectativas irreais a respeito da igreja. Porque uma desilusão só acontece se primeiro acontecer uma ilusão. E não é porque tem isso tudo dentro da igreja que deixa de ser igreja. Então, não fique de tocaia como faz o ímpio contra a casa do justo. Meu Deus, que texto claro! Não destrua o seu local de repouso. Não destrua, pastores, não destrua a igreja. Não fica querendo olhar para a falha do teu irmão. Verso seguinte, por favor, verso 16, diz assim, pois ainda que o justo caia 7 vezes, e aí quem estuda a palavra de Deus sabe que esse número 7 significa cair feio. Não está falando cair uma, depois cair 2, não é quantitativo, se fala a qualidade. Caiu feio, fez uma bobagem enorme, ainda que o justo faça essa bobagem enorme, uma besteira incomensurável, imperdoável, para você que não tem um coração de Deus. Mas para Deus ele fala, tornará a... Cadê? Erguer-se. Deu para entender, varão? Amém, varão? Aleluia? Ainda que o justo caia, tornará a erguer-se. O ímpio não. Os ímpios serão arrastados na calamidade. E ainda verso 17. Não se alegre quando o teu inimigo cair. Sabia. Bem feito. Merece
merece perder a igreja, merece perder o ministério. Não tem como. Um pastor não pode fazer isso. Uma igreja não pode ser assim. Não se alegre quando seu inimigo cair. Nem exulte o seu coração quando ele tropeçar. A minha palavra para você nessa manhã, ou para você que vai assistir esse vídeo, não é dizer que você tem que engolir todos os pecados de todos os homens desonestos e desleais que estão na face da terra. Não é isso. Não é você ser um Zé Mané, um arigó da sua vida intelectual e acreditar em tudo que te falam. Não é isso. Mas é você entender que Deus sabe de todas as coisas e o controle está na mão de Deus. E que você vigie na tua vida para você não julgar pastores e igrejas. Pelo contrário, cuida da sua vida para que você também não seja tentado. Quando alguém, infelizmente, denuncia, fica de tocaia, denuncia, aponta a falha de um pastor ou de uma igreja, sabe o que vem no meu coração? Falo, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Não me deixa cair, me mata primeiro. Não me deixa tropeçar, me leva. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Porque a maturidade faz a gente ver que nós não somos melhores do que ninguém. E se tem uma praga da religiosidade, é você achar porque você é crente, porque você está na igreja, você é espiritual, e agora você vai ficar repreendendo os que não são espirituais, como se você fosse espiritual. Há uma praga na igreja quando você ignora que ainda que o justo caia feio, ele vai se levantar, porque Deus é o Deus que levanta pessoas. Deus é o Deus que ergue pessoas. Deus tira viciados de droga e coloca eles no ministério pastoral. Deus tira pessoas que são assassinas, que fazem parte de grupos homicidas e colocam ele como líderes de igrejas. Eu estou falando de pessoas que estão vindo aqui na minha mente, que existem, são reais. Deus transforma o caos. Deus transforma o caos em coisas organizadas, perfeitas e que glorificam o nome dele. Deus pega os desprezados, os valentes de Davi, pessoas desgostosas da vida, marginalizadas pela sociedade, e Deus pega aquelas pessoas e transforma em heróis. Deus pega a tua vida, que você diz que não vale nada, que você não presta, porque não presta mesmo. E Deus fala, você é filho amado, você é servo do Altíssimo. Agora, o que serve para você, serve para o infeliz que pecou. Eu não queria que ele pecasse, eu não queria que ele tivesse feito o que ele fez, eu não queria que ele tivesse feito a maldade que ele fez, eu não queria que ele fosse endemoniado como ele é, eu não queria que ele fosse nojento como ele é, mas eu não posso reter o pecado, porque a minha natureza, ela é tão pecadora quanto. Então vai, então segue e deixa seguir.